Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Eu sou o Diácono Albino e também professor de Escola Bíblica Dominical. E nesse vídeo nós vamos fazer o comentário da segunda lição para o próximo domingo. A lição que nós vamos estudar no próximo domingo tem como tema a porta da fé se abre entre os gentios. A porta da fé se abre entre os gentios. A porta da boa nova do Evangelho, ela está aberta não apenas para o povo judeu. Essa porta está aberta para todas as nações. É a boa notícia de Deus para todas as nações. O texto áureo diz assim: porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Nós sabemos, pela história, pela narração do livro de Atos, que a conversão do apóstolo Paulo se dá no capítulo 8, aliás, no capítulo 9. Paulo, ele sai com uma comitiva. Ele recebeu uma carta de autorização para prender, para matar esses cristãos que ele considerava como uma seita herética. E foi quando ele ia para Damasco que se deu a sua conversão. Quando o Senhor aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele ouve a voz, ele pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo ouviu ali a chamada, Paulo recebeu ali a autorização. Paulo, naquele momento, ele foi chamado, ele foi separado para anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor disse para Ananias, quando Ananias também ouviu a palavra de Deus, dizendo: Ananias, vá à rua tal, na casa de tal, pois Paulo está lá. Ananias quis recuar, mas o Senhor disse: não, pode ir tranquilo, porque este agora é para mim um vaso escolhido. Então, o Senhor escolheu o apóstolo Paulo para ser um instrumento de Deus para anunciar o Evangelho aos gentios. Então, por isso que Paulo, ele é chamado de doutor dos gentios, apóstolo dos gentios. Por quê? Porque ele vai exercer o seu ministério entre os não-judeus. A verdade prática diz: o propósito de Deus é que o evangelho, a palavra evangelho no original, evangelion, é a boa notícia, alcance todas as nações. Então, o plano de Deus é muito abrangente. O plano de Deus, o plano de salvação de Deus é para todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. Então, nós vamos comentar
a primeira parte, aqui a nossa introdução diz assim: a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos 13 e 14. Então, memorize aí. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada no livro de Atos, no capítulo 13 e 14. Logo após serem separados pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé, guiados pelo Espírito, iniciaram a obra do Senhor, a obra que o Senhor lhes confiara. A jornada durou cerca de 2 anos, entre 46 e 48, depois de Cristo. Nesse período, acompanhados por João Marcos, partiram de Antioquia da Síria, que era a base missionária, certo? A base missionária ficava em Antioquia da Síria, e seguiram para Chipre. Já que nós vamos falar sobre Chipre, eu coloquei até aqui no quadro, você pode ver no quadro a ilha de Chipre. Já que nós vamos falar sobre a ilha de Chipre. Então, eles navegaram para Chipre, terra natal de Barnabé, e avançaram pela Ásia Menor, anunciando o evangelho em Antioquia da Pisídia. É bom lembrar que naquela época havia muitas Antioquias, certo? Então essa daqui está diferenciando. Essa daqui não é mais Antioquia da Síria, é da Pisídia. Então eles foram também para Icônio, foram para Listra e Derbe. Toda missão tinha um alvo claro: alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sob a luz de Cristo. Esse é o assunto que veremos nesta lição. Então, meus irmãos, aquela barreira, aquele tabu de judeu não se misturar com gentios, entrar na casa de um gentio porque era uma abominação. Então esse tabu, ele foi quebrado. Porque Pedro, ele entrou na casa de um gentio e ali ficou hospedado com ele, comeu com ele, mas Pedro ali estava com a missão de evangelizar Cornélio, de falar das Escrituras, de falar quem é Jesus para Cornélio. Então, a palavra-chave da nossa lição para esse domingo é missão. Então, a palavra mais aproximada para missão é apóstolo, porque aqui apóstolo é um enviado com uma mensagem, aquele que recebeu uma missão, é aquele que está incumbido de levar algo. Então, é o significado da palavra apóstolo, enviado com uma missão. Por isso que Paulo, ele também é chamado de apóstolo, porque ele foi chamado, ele foi enviado para entregar a mensagem do Evangelho de Cristo. O nosso primeiro ponto da nossa lição diz: a missão em Chipre, a primeira porta aberta
entre os gentios. Vou repetir. A missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Quando eles saem de Antioquia da Síria, eles vão para Chipre. Agora sim, vamos falar sobre Chipre. Aqui está o mapa de Chipre. Chipre é uma ilha que fica no mar Mediterrâneo. Ela é a terceira maior ilha do mar Mediterrâneo. Ela tem 226 quilômetros de comprimento e 100 quilômetros de largura, certo? Então, ela é a terceira maior ilha do mar Mediterrâneo. Então, nós temos aqui, não sei se dá para você ver, mas aqui está Pafos. Pafos, naquela época, se tornou a capital dessa ilha. Depois que ela caiu na mão dos romanos, eles dividiram, né, a ilha de Chipre em 4 administrações. Então, segundo as escrituras, Barnabé era natural desse lugar aqui. Então, eles chegam aqui nessa ilha. Essa ilha aqui, já tem, quando eles chegam nessa ilha aqui, eles vão encontrar muitas sinagogas, porque, segundo as informações que o livro de 1 Macabeus, capítulo 15, versículo 23, nos dá, que 200 anos antes de Cristo já havia muitas colônias de judeus nessa ilha. Também, que nos informa isso, é o escritor Filon, um escritor judeu. Ele diz que nessa ilha já havia muitas colônias de judeus, muitos judeus ricos, empresários, que trabalhavam. Segundo algumas informações, eles exportavam o vinho daqui dessa ilha para o trabalho religioso lá do templo em Jerusalém, certo? Então, o envio missionário e o avanço da palavra. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia. Partiram de Antioquia da Síria, certo? Antioquia, como eu falei no vídeo passado, foram cidades conquistadas pelos gregos na época da dominação grega, na época de Alexandre o Grande. E quando ele faleceu lá em Babilônia, faleceu ainda muito novo, então o seu reino foi dividido entre os seus generais. Então, Antíoco era um dos generais de Alexandre. Então, ele recebeu seu filho Seleuco, que foi o que fundou essa cidade, Seleuco I, Nicator, e batizou-a com o nome de Antioquia, em uma homenagem a seu pai. Isso na época da dominação grega, certo? Quando os romanos chegaram no poder, eles fizeram uma reforma aqui, nesta ilha,
dividiram ela em 4 administrações. A capital antes era Salamina, mas na época do Império Romano passou para Pafos, bem aqui Pafos, a capital da ilha de Chipre. Vamos ver aqui o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Olha, é aqui que vai se dar aquele episódio do Elimas, o mágico, o encantador, que ficou cego porque estava sendo usado pelo diabo para distrair, desviar a visão do governador dessa ilha, chamado Paulo Sérgio. Então, em Pafos, está aqui, ó, Pafos, a capital da ilha na época, os missionários enfrentaram Bar Jesus, olha só, o nome do cidadão lá, Bar Jesus, também chamado Elimas, um mágico e falso profeta. Ele resistia à pregação. Isso é coisa do diabo. O diabo está sempre resistindo, fazendo oposição à obra de Cristo. Por isso que ele é chamado de anticristo. Então ele resistia à pregação, tentando impedir o procônsul Sérgio Paulo. Sérgio Paulo, como eu falei, era o governador dessa ilha aqui, uma autoridade, um homem inteligente, certo? Então, ele procurava desviar a atenção do procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, para que ele ouvisse a palavra de Deus. Quando Paulo chega nessa ilha, aí eles vão procurar uma sinagoga para ali começar a anunciar a palavra de Deus. E esse cidadão, ele se interessou por querer ouvir a palavra de Deus. Então, cheio do Espírito Santo, olha só, cheio do Espírito Santo. Isso aqui era esse adjetivo, cheio do Espírito Santo, era no dia a dia da igreja primitiva. Eles estavam sempre cheios do Espírito Santo para poder realizar a vontade de Deus. Então, cheio do Espírito Santo, Paulo o repreendeu com autoridade. Então, Paulo percebeu que aquele homem estava sendo usado pelo diabo, querendo perturbar o trabalho. Paulo estava ali a trabalho, Paulo estava ali, não estava turistando ali. Paulo estava em uma missão importante. Mas Paulo também estava cheio do Espírito Santo. E Paulo repreendeu aquele espírito, aquele demônio. Ele estava sendo usado pelo demônio. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, repreende com autoridade. A autoridade dada por Deus, a autoridade dada pelo Senhor Jesus. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, o repreendeu com autoridade.
declarando o juízo divino. Então, todos aqueles que se levantam contra a obra de Deus, eles vão pagar um preço, porque o juízo de Deus vem para os que se levantam contra a obra do Senhor. A cegueira o atingiu. A cegueira que o atingiu confirmou o poder do Evangelho e levou Sérgio Paulo a crer. Por quê? Porque o Evangelho é luz. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de luz. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós saímos das trevas, da escuridão, da ignorância, do pecado, e nós somos libertos pela luz de Cristo, que é a luz do mundo. Então, o Evangelho é uma mensagem que traz luz, que ilumina a alma, a vida do pecador. Então, e aquele cidadão, por nome Paulo Sérgio, ele veio a crer. Ele se tornou um cristão, maravilhado com a doutrina do Senhor. Com certeza, foi o sentimento que tomou, o qual foi tomado o procônsul Sérgio Paulo, a alegria, o contentamento com a palavra de Deus. Então, vamos falar aqui sobre o terceiro subponto do primeiro ponto, confiando no poder transformador do Evangelho. Confiando no poder transformador do Evangelho. Só o Evangelho. O Evangelho é essa dinamite, é o poder de Deus. A mensagem do Evangelho transforma. O Evangelho liberta, o Evangelho restaura. Então, Paulo pregava esse Evangelho com autoridade, com poder. Paulo, ele foi uma vítima de que somente o Evangelho de Cristo tem poder de transformar. Porque Paulo também ele foi transformado pelo poder do Evangelho. Então, o encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Então, o Evangelho de Cristo não tem barreira. O Evangelho de Cristo é para todo aquele que crê. É para o sábio, é para o ignorante, é para o pequeno, é para o grande, é para o rei. Então, o Evangelho é a mensagem de Deus para todos os povos. Paulo, cheio do Espírito Santo, eles precisavam estar sempre cheios do Espírito Santo, porque eles tinham uma missão e eles iam enfrentar oposições, como foi essa oposição aqui de Elimas, o mágico, o encantador. Isso aqui só foi o começo, porque durante a missão nós vamos ver Paulo em luta contra o diabo. Paulo repreendendo demônios. Paulo enfrentando situações perigosas. Mas com a ajuda do Espírito Santo, eles faziam a obra de Deus. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma a mente, coração e vida. A palavra de Deus tem esse poder.
ela transforma a mente, ela transforma o coração, certo? Ela transforma a vida, porque é o poder de Deus. O Evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis, que também confiemos nesse poder, orando por quem resiste e anunciando com fé. A jornada agora avança para a Antioquia da Pisídia, onde a missão alcançará novas proporções. Então, eles vão enfrentar a oposição, não vai ser fácil, o diabo vai se levantar para querer impedir o avanço do Evangelho, mas esses cristãos, eles estão cheios do Espírito Santo, eles estão cheios da graça. Pelo fato deles estarem cheios do Espírito Santo, eles têm coragem, ousadia para pregar a palavra de Deus. Meus queridos, e assim nós terminamos aqui o primeiro ponto da nossa lição, certo? A missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Então esse foi o comentário do primeiro ponto com seus subpontos da nossa lição para domingo que vem. Espero que você esteja alegre, disposto a conhecer mais sobre a palavra de Deus, que Deus coloque no seu coração o desejo de ler as Escrituras, de estudar as Escrituras. Certo? Que Deus em Cristo nos abençoe e que abençoe a sua família em nome de Jesus.